Olá, sétimo ano, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então hoje, né, já estamos chegando ao final de semana, graças a Deus, né, vamos descansar um pouco no final de semana e vamos lá para a nossa aula de hoje, nossa aula de artes. Quero que vocês abram o livro na página 62. Aula passada, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa. Bom, quero parabenizar os alunos que já concluíram e já me enviaram. Que ainda não pôde, não teve condição de fazer. Bom, então vamos fazer, não deixe de fazer, faça, tá? Finalize a sua atividade, é importante. Como eu digo, né, e vou relembrar, as atividades de artes, como a gente não tem, assim, todos os meses, nós temos, né, duas pontuações. Uma pelas atitudes e a outra, né, pela avaliação. Então, eu vou somar as duas. Então, os alunos que participam, quem faz as atividades, que entregam, então, claro que esses alunos irão ter uma nota maior, tá certo? Bom, então hoje na página 62, nós temos aí, né, outras vozes, onde nós vamos falar sobre algumas vozes. Nós falamos sobre a dança e hoje nós vamos falar sobre algumas vozes, tá? Bom, então como a imagem que vocês estão vendo aqui, né? Olha só a imagem. O que essa imagem nos diz? Bom, o que vocês podem observar através dessa imagem? Bom, aqui ele diz, né, que o espetáculo naturalmente, né, teoria e jogo de uma dança brasileira, que foi criado pelo artista pernambucano Antônio Nóbrega, 1952. Esse artista, né, ele foi inspirado por elementos da cultura brasileira. O espetáculo, né, entrecorta números de música e dança, com depoimentos de Nóbrega sobre a origem das manifestações culturais populares brasileiras. Bom, então como vocês podem perceber, né, aí nessa imagem, o que a gente pode ver em relação, né, a esse personagem, que diz que o Antônio Nóbrega, como artista, ele envolve pesquisas, apresentações e criações nos campos da música, da dança e das artes cênicas. A cultura popular brasileira é a grande temática de seus trabalhos. Então, a maioria de seus trabalhos é apresentado, né, demonstrando a arte brasileira. Bom, então em destaque, né, como a gente pode ver aqui, está essa obra, que o nome dela é o quê? Espetáculo Naturalmente, né, teoria e jogo de uma dança brasileira, certo? Bom, então logo abaixo nós temos aqui, né, o número 1, a questão de número 1, diz assim: leia a seguir alguns trechos de uma entrevista de Antônio Nóbrega sobre o espetáculo Naturalmente, teoria de um jogo de uma dança brasileira. Depois converse com, né, o professor e os colegas de acordo com as questões propostas. Bom, então nós temos aqui um texto que está nessa parte azul aí, né? Nós temos um pequeno texto que fala um pouco mais sobre esta obra. Então vamos conhecer um pouquinho. Vou fazer aqui uma leitura rápida do texto, para que a gente possa entender melhor. E são, no caso, 4 questões, que vocês depois irão responder, tá? Então, na primeira tem assim: como surgiu o seu interesse pela cultura popular? Quais foram seus incentivos? Bom, Antônio Nóbrega, ele diz: meu interesse pela cultura popular se deu a partir do contato com Ariano Suassuna, escritor paraibano, dos primeiros anos da década de 1970, por meio do Quinteto Armorial, grupo musical de Recife. Até então, tínhamos um conjunto doméstico
em que tocávamos, né, Beatles, banda inglesa, temas orquestrais de filmes. Isso dava um contrabalanço ao rigor da academia, onde me preparava para ser concertista. Antes disso, porém, tive uma história cultural muito rica. Primeiro, por meio de um ótimo professor de violino, Luiz Soller. Ele era também um poeta, com quem eu podia conversar sobre arte e cultura de maneira mais ampla. Tive um avô escritor que possuía uma biblioteca extraordinária. Bom, e na página seguinte ele continua, né, na sua entrevista, falando sobre esta obra, que é muito interessante a sua fala, né, como, quando ele conversa e diz, né, as experiências dele, ele conta as suas experiências, é muito interessante. Bom, então continuando aí a leitura, né, diz o seguinte: ele me deixou, entre outras coisas, né, no caso avô, a paixão pelos livros. Meu pai, que é muito sensível, também se preocupou em me dar formação musical. Então, quando conheci Ariano, ele veio integrar toda essa corte de pessoas que me instruíram no sentido da arte e cultura, em geral associada a uma boa formação escolar. Bom, então, como vocês podem ver, né, para não ficar tão longo aí o vídeo, nessa primeira questão, ele quer o quê? Que a gente leia esse trecho, essa entrevista, e depois a gente comente, né? Como não dá pra gente comentar oralmente, eu quero que vocês comentem por escrito no caderno de vocês, sobre essa entrevista aqui da questão de número 1, tá certo? Bom, na questão de número 2, o que é que ele nos diz? Ele diz exatamente o seguinte: ele fala, né, de que maneira o artista Antônio Nóbrega buscou conhecer e compreender a cultura popular para desenvolver o seu trabalho. Bom, no texto da questão de número 1, fala e explica, né, bem como ele fez isso. A 3. O que motivou Antônio Nóbrega a falar das danças populares no seu espetáculo? Bom, também está nessa leitura. Vocês façam essa leitura que ela responde todas as questões. E a quarta e última questão diz: troque ideias com seus colegas, né? E o professor reflita sobre a relação entre o retorno positivo que o público deu ao espetáculo e a importância de conhecer mais sobre as danças populares brasileiras. Bom, então como a gente vê aqui, né, ele foi um dos artistas, né, que ele não só apresentava um tipo de arte, ele apresentava o que mais? A dança, né? Ele tocava, dançava e também cantava. Então, era um artista completo, né? Então, é o que a gente pode perceber. Eram 3 categorias, né? Como se fosse 3 em 1. É importante que vocês conheçam em relação sobre esse tipo de artista, que faz mais de uma arte. Bom, então eu quero que vocês respondam, né, a questão de número 1 na página 62 e as demais que estão na página 63, certo? Bom, então eu conto com a participação de todos e espero que vocês possam resolver essa questão. Façam uma leitura, façam 2, quantas for necessário para que possa entender e responder. Tá? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje e eu desejo a todos um ótimo e um excelente final de semana. Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula de artes.